Diabetes é uma doença crônica causada pela não produção de insulina ou por alguma falha no mecanismo de sinalização desse hormônio, sendo ele o hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. Essa doença tem registros muito antigos, sendo o primeiro de 1500 a.C. no Egito. Neste documento, a doença apresentava os sintomas que conhecemos hoje: fome e sede constantes, poliúria, fraqueza, fadiga, náuseas e vômitos. Até a metade do século XIX, os pacientes com diabetes não recebiam os tratamentos adequados, sendo utilizadas sangrias, blísteres e existem até registros de uso do ópio contra essa doença. Após diversos testes em animais e descobertas inusitadas em relação à extração das secreções pancreáticas, o cirurgião Frederick Banting e o estudante de medicina Charles Best, em parceria com o bioquímico J.B. Corp, conseguiram obter e utilizar a insulina que até então não era conhecida por eles. Hoje sabemos que existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune e é conhecida também como diabetes insulino-dependente, diabetes infanto-juvenil e diabetes imunoimediado. Nesse tipo de diabetes, a produção de insulina do pâncreas é insuficiente, pois suas células sofrem o que chamamos de destruição autoimune, quando o sistema imune ataca as células do seu próprio organismo. Os portadores de diabetes tipo 1 precisam de injeções diárias de insulina para manterem a glicose no sangue em valores normais. Há risco de vida se as doses de insulina não forem dadas diariamente. O diabetes tipo 1, embora ocorra em qualquer idade, é mais comum em crianças, adolescentes ou adultos jovens. Durante a digestão do alimento, a concentração de glicose é alta no sangue, e isso estimula a produção do hormônio insulina pelas células beta do pâncreas. Esse hormônio atua facilitando a absorção das moléculas de glicose pelas células do fígado e dos músculos, que promoverão a transformação de glicose em glicogênio. Caso a concentração de glicose for alta, o organismo irá transformar o excesso em trigliceróis, que serão armazenados na forma de gordura. Além disso, a glicose é utilizada como fonte de energia e na respiração celular. É importante falar que, caso o nível de glicose no sangue esteja muito baixo, as células alfa do pâncreas irão produzir o hormônio glucagon, que realizará o processo inverso da insulina e é liberado pela estimulação da quebra do glicogênio em glicose. Na diabetes tipo 1, há uma redução da massa de células beta-pancreáticas devido à destruição autoimune das mesmas, levando a uma deficiência total de insulina, que faz com que o organismo metabolize triglicerídeos e aminoácidos em vez de glicose para produzir energia. As concentrações plasmáticas de glicerol e ácidos graxos livres se elevam em decorrência da lipólise não controlada, assim como a alanina do catabolismo muscular. Glicerol e alanina fornecem substrato para a glicogênese hepática, a qual é estimulada pelo excesso de glucagon que acompanha a insuficiência de insulina. Essa condição pode progredir para estado de hiperglicemia, que é caracterizada pela presença de níveis elevados de açúcar, glicose, no sangue, e cetoacidose, que é mais comum nos pacientes com diabetes tipo 1 e ocorre quando a concentração de insulina são insuficientes para suprir as necessidades metabólicas básicas de organismos graves. No entanto, as restantes células das ilhotas de Langerhans não são afetadas, havendo uma produção excessiva de glucagon, o que contribui também para o estado hiperglicêmico do diabético. O diabetes tipo 2 é uma doença mais comum em adultos, mas ela vem aparecendo cada vez mais em crianças e jovens, devido às alterações alimentares e ao sedentarismo em pessoas cada vez mais jovens, se tornando um problema de saúde pública. O metabolismo de uma pessoa que possui diabetes tipo 2 consegue produzir o hormônio insulina, mas ele não funciona eficientemente, visto que o corpo adquire uma resistência periférica a ele. Essa resistência acontece quando o corpo precisa de cada vez mais insulina,
deixando as células beta-pancreáticas sobrecarregadas e, consequentemente, elas acabam não conseguindo produzir a quantidade necessária que o corpo precisa. A obesidade é a maior causa de resistência à insulina, pois quando a célula que estoca gordura, chamada adipócito, está com muita gordura acumulada, ela começa a produzir várias substâncias inflamatórias que acabam gerando cada vez mais resistência à insulina. Em consequência a isso, a glicose não é devidamente absorvida, causando um quadro de hiperglicemia na corrente sanguínea e deixando as células sem a energia necessária. Quando o corpo percebe que a insulina não está conseguindo realizar plenamente sua função de levar a glicose para dentro das células, o pâncreas libera mais hormônio, a fim de conseguir reduzir a glicemia de forma significativa. Essa ação funciona por um tempo, mas, posteriormente, ocorre uma diminuição da secreção da insulina, pois, como dito anteriormente, as células beta do pâncreas ficam sobrecarregadas. Essa resistência ao hormônio insulina pode ser causada por hábitos, estilo de vida ou por fatores genéticos, quando ocorre alguma mutação em algum receptor de membrana. Receptores são proteínas ou glicoproteínas que ficam inseridos na membrana celular, com uma parte exposta ao meio extracelular e outra exposta ao intracelular. Na parte externa, os receptores se ligam a substâncias específicas, como por exemplo a insulina, que quando ligada a seu receptor, desencadeia várias reações químicas no interior da célula, pois essa ligação gera um sinal que garante um aumento da captação da glicose na célula. Para tratar uma pessoa com diabetes tipo 2, é necessário mudar alguns hábitos. Primeiro, precisa-se de uma alimentação balanceada, evitando alimentos com amido, gordura e açúcar. Além disso, é necessário adquirir o hábito de praticar exercícios físicos, pois ele ajuda na perda de peso e na melhora da saúde. Caso você seja fumante, largue mão desse hábito, pois o uso do cigarro aumenta cerca de 5 vezes o risco de infarto em diabéticos. Por último, mas não menos importante, procure sempre acompanhamento médico, fazendo medições regulares de insulina e tomando os remédios indicados por um profissional da saúde. Diabetes não é uma doença exclusivamente de humanos, podendo ocorrer também em animais, incluindo cães e gatos. Em cães, é mais comum o aparecimento de diabetes entre os 4 e os 14 anos de idade, com maior ocorrência entre os 7 e 9 anos, sendo as fêmeas afetadas cerca de 2 vezes mais do que os machos. Algumas raças de cães, incluindo Poodle, Samoyeda, Pug e Schnauzer, têm maior predisposição à doença. Já em gatos, a média é que seja em torno de 8 anos de idade, já na velhice. Os sintomas são os mesmos que os apresentados em humanos, e é fundamental que os donos estejam atentos aos primeiros sinais para evitar um maior desenvolvimento da doença, que costuma causar, em estados mais graves, aparecimento de cataratas em cachorros e neuropatia diabética em gatos, que gera dificuldade e dor no andar do animal. Sinais como mudança de comportamento, aumento do volume de água consumido e da produção de urina, fome constante e emagrecimento podem representar uma possível diabetes e a consulta de um veterinário é necessária. A tipo 1 é mais frequente em cachorros e a tipo 2 em gatos, que ocorre por conta do aumento do peso gerando alterações nos níveis de glicose. Pode ser controlada com injeções de insulina ou, normalmente nos casos de tipo 2, com uma dieta equilibrada específica indicada pelo veterinário e prática de exercícios físicos, como passeio e brinquedos para estimular o animal a se movimentar. Uma das melhores formas de assegurar seu corpo contra a diabetes é manter um bom peso com uma dieta saudável e exercícios, para ajudar a controlar a quantidade de açúcar no sangue e a captação de glicose pelas células. Hábitos como fumar cigarro e beber demais devem ser cortados, principalmente pela nicotina presente no cigarro interferir na ação da insulina e por aumentar o risco de inflamação nas artérias. Já o álcool pode contribuir no aumento de peso e prejudicar órgãos como o fígado e o pâncreas, que em situações graves podem sofrer lipotoxicidade, afetando o funcionamento normal do pâncreas e acabar gerando também uma resistência à insulina. Além disso, manter uma boa rotina de sono sem dormir pouco ou em excesso é fundamental para garantir um bom equilíbrio entre os hormônios que regulam a ingestão de alimentos e o equilíbrio energético.
Mesmo seguindo todos esses cuidados, consultar um médico periodicamente é importante, pois vários casos de diabetes acontecem silenciosamente, sem apresentar sintomas e são descobertos em exames requeridos por outros motivos, não relacionados à suspeita de diabetes. Se identificada a situação de pré-diabetes, ainda há grandes chances de reverter o caso e a diabetes em si não chegar a acontecer. Tenha sempre conhecimento do seu histórico familiar e dos seus hábitos de saúde. Assim, poderá manter a probabilidade de ser pego de surpresa com tal diagnóstico a menor possível.